Boa tarde, quarto ano! Voltamos com mais um dia aí, né? Mais uma tarde abençoada, quarta-feira. Bora lá! Hoje nós vamos ter a aula de português e a aula de geografia. E nós vamos começar aí com a nossa aula, então, de português. Vamos lá. Na quinta-feira passada, vocês fizeram a interpretação de um texto bem legal lá do livro, né? Da nossa apostila, que chamava O Peixinho Perdeu o Inho. E nesse texto fala, né, de um peixinho que nadava, né, cantando ali pelo rio. De repente veio ali um pé de vento e o peixinho perdeu o inho e depois ganhou o ão. O texto, na verdade, fala um pouquinho aí sobre, né, o crescimento, a infância para a fase adulta do peixinho. E nesse texto, ele fala muito sobre o grau do substantivo. Tia Rafa, mas substantivo tem grau? Sim, substantivo tem grau. Ele pode ser tratado como diminutivo, ou aumentativo, ou normal. Vamos entender um pouquinho mais? Então, vamos lá. Então, primeiro, você precisa lembrar, o que é um substantivo? É aquela palavra que dá nome aos seres, às pessoas, né? Indica aí lugares, sentimentos, estados, qualidades, ação. É o que diferencia essa caneta, né? Ó, substantivo, uma caneta, do ser humano, Rafaela. Então, substantivo é a palavra aí que nomeia as pessoas. Aí depois nós temos lá substantivo próprio, comum e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um peixinho e um peixão. E eles estão utilizando, então, o grau do substantivo. Aqui, quando eu falo peixinho, tudo que vem tratando como inho, vem falando de algo pequenininho. Animal, animalzinho. Casa, casinha. Narizinho. Olhinho, boquinha. Significa que é tudo pequenininho. Então, estou falando do grau diminutivo. Quando eu vejo essa outra imagem aqui, eu estou falando do ão, peixão, animalzão, bocão, narizgão, pezão. O que mais? Que eu posso falar? Casarão. Estou falando que isso tudo é grande. Então, estou usando o grau aumentativo. Estou aumentando o tamanho dessas coisas. Então, o grau do substantivo, ele se trata em normal, diminutivo e aumentativo. Então, vamos lá. Normal, diminutivo e aumentativo. Então, isso é o grau do substantivo. É relatar as coisas como pequenininhas ou grandonas, né? Ou no seu padrão normal aí. Aí na página 151 da apostila de vocês, tem uma tabela que fala lá o grau normal, grau aumentativo e grau diminutivo. Então, ele fala lá, casa, casarão, casinha, fogo, fogaréu, foguinho, muro, muralha, mureta, né? Ele explica para você aí, então, né, o normal, o aumentativo e o diminutivo. Ok? E agora, então, nós vamos fazer atividade. Atividade do que nós vamos fazer? Nós vamos fazer atividade aí da página 152 e 153. Na página 152, ele fala assim no exercício número 1. Escreva a palavra que originou o aumentativo ou o diminutivo. Então, você vai ter lá a vizinha, homenzinho, meninão, casebre, narigão, pelinha, frangote. Tudo isso tá ou no diminutivo ou no aumentativo, todas essas palavras. Você vai ter que escrever o grau normal. Então, vou dar um exemplo. Avinha. Avinha vem de ave. Então, ave é o normal.
Homenzinho é o diminutivo de quem? De homem, né? Meninão é um aumentativo de quê? De menino. Então, você vai ter que escrever embaixo aí a palavra no grau normal. A2, você vai ter que reescrever as frases colocando no aumentativo. Então, ele fala lá, vou fazer com vocês a letra A. Que boca tem aquele rapaz? Então, você vai ter que mudar a palavra boca e a palavra rapaz para o aumentativo. Então, que bocão tem aquele rapagão? Que tá falando que o rapaz é grande, tem um bocão, né? Então, você vai ter que mudar aí as palavras que estão em negrito para o aumentativo. E a 3, ele fala assim para você: complete corretamente as frases a seguir. Faça como exemplo. Ele fala assim: cadeirão é o mesmo que cadeira grande. Aí a letra A fala assim: rapagão é o mesmo que rapaz grande. Aí ele fala lá: chapelão é o mesmo que fogaréu é o mesmo que. Então, você vai ter que falar para ele o que significa essas palavras, que essas palavras estão no aumentativo, né? Então, quando ele fala lá, rapagão é o mesmo que rapaz grande. Em vez de eu falar rapaz grande, eu falo rapagão, ok? A4. A4, você vai escrever o nome aí dos objetos. Ele dá o exemplo da letra A, que ele fala sapo, sapinho, sapão. Então, depois tem o garfo, a caneta, a mesa, o bolo e o prato. Então, você vai ter que escrever o normal, o diminutivo e o aumentativo. Então, vou dar um exemplo no garfo. Garfo, garfinho, garfão. Você vai ter que fazer o mesmo com a caneta, com a mesa, tá? Com o bolo e com o prato. E o 5? O 5 é para você reescrever aí as frases, substituindo, né, o que está em negrito aí, pelo termo adequado. Então, ele fala assim: atrás do muro enorme. Muro enorme significa que está no aumentativo. Então, atrás da muralha há uma festança. Lá está grande festa. Você vai ter que trocar. Depois ele fala lá: as bandeiras pequenas enfeitavam a grande sala. Então, o que significa bandeiras pequenas? Bandeirolas, significa que são pequenininhas. E grande sala, significa que é um quê? Um salão. Você vai ter que arrumar aí essa ordem aí dos fatos, ok? Das frases aí. Certo? Combinado? Então, bora lá agora fazer a atividade e não se esqueça de enviar a foto, tá bom? Já faz e já manda a foto para não ter problema. Combinado? Então, hoje nós estamos falando aí sobre o grau aumentativo, diminutivo e normal, ok? Então, vamos lá. Normal, diminutivo e aumentativo. Então, bora lá fazer a atividade. Qualquer dúvida que você tiver, não tenha vergonha, pode me chamar, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê na nossa aula de geografia. Beijo, tchau, fica com Deus.